Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Jai. A gente começa com o Shimpasa Bhakti Pramod Purusha Maharaj. Ele começa aqui. No Vishnu Smriti, o Senhor Mahadeva diz: ó Devi, existem muitos supostos mestres espirituais que estão apenas empenhados em apoderar da riqueza de seus discípulos. Mas é muito raro o mestre espiritual que remove as misérias e aflições do devoto. Então, realmente, essa é o ponto-chave aí do Vishnu Smriti. Vishnu Smriti, que foi um Purana, que onde o Senhor Shiva está listando as qualidades do mestre espiritual para Devi, para Parvati Devi. Então, na realidade, quando nós pensamos em guru, quando nós pensamos em mestre espiritual, nós pensamos numa certa perfeição, e essa perfeição ela vai vir, ela vai entrar na nossa vida. Então, na realidade, o que o guru está nos dando é perfeito, ainda que ele não seja tão perfeito assim. Aham beti shuko beti vyaso beti na beti va. Ou seja, aí mesmo o Sr. Shiva está dizendo, esse passatempo é muito incrível, porque em algum momento, o que aconteceu aí, muito incrível, por quê? Porque em algum momento duvidaram um pouquinho da pureza, ou seja, dos comentários, né, de Sridhara Swami. Ele foi como porque ele era um impersonalista, ele foi um personalista assim, muito pesado, assim, muito erudito, e em algum momento ele se sentiu muito atraído pelo Srimad Bhagavatam, pelo Gaudiya Vaishnavismo, assim, e isso foi uma coisa muito incrível que aconteceu, e ele ser atraído pelo Bhakti Yoga, assim, né? E claro, como ele tinha todo esse conhecimento, como um Gyani assim, muito forte, muito pesado, ele quis também ajudar as pessoas, ele quis ajudar os outros impersonalistas. Então ele colocou nos seus comentários muitos aspectos impersonalistas, ou seja, muitos comentários de Sridhara Swami, no Srimad Bhagavatam, foram moldados assim para atrair a mente dos Mayavadis. Esse foi o ponto. Até que isso gerou um pouco de controvérsia, porque os devotos da Sri Sampradaya, enfim, outros Vaishnavas, eles estavam um pouco desconfiados disso, ficaram meio assim em dúvida. Até que foram a um local onde tinha um templo Sr. Shiva. Então eles falaram assim, Sridhara Swami ele pegou o seu comentário e ofereceu para o Sr. Shiva. E aí foi quando o Sr. Shiva manifestou esse verso, né? Ou seja, no que fala o quê? Que fala que Aham vet mishuko vet vyaso vet na vet va. Ou seja, ele fala, eu conheço, né, pode ser que eu conheça o significado chamado Bhagavatam, pode ser que Shukadeva conheça, Vyasadeva talvez conheça, talvez não conheça, e isso é algo muito incrível, porque imagina, ele fala, o chamado Bhagavatam ele não pode ser conhecido através de um exercício intelectual, esse é o ponto, ele não pode ser conhecido através de um exercício intelectual. E aí e esse verso ele apareceu assim em frente à deidade, assim, imagina? O Jaro vai lá, coloca a deidade para dormir, uma coisa assim, e de repente quando eles acordam, quando eles vão despertar a deidade, esse papelzinho está lá, esse verso está lá.
E aí, aí sim, aí como começaram a respeitar mais os comentários de Siddhartha Swami. Inclusive, o Chaitanya Mahaprabhu aceitou esse comentário como um comentário, Mahaprabhu aceitou esse comentário como o comentário que nós deveríamos seguir. Ou seja, esse foi o ponto. Ele aceitou o comentário de Siddhartha Swami. E em um momento quando Balabhacharya também fez um comentário chamado Balabhacharya. E quando ele fez esse comentário chamado Bhagavatam, ele, de certa maneira, ele quis mostrar para Mahaprabhu, né? Ele queria, né? Porque ele era uma pessoa muito erudita, um acharya assim, incrível. E ele queria, mas Mahaprabhu rejeitou isso. Rejeitou por quê? Porque ele já havia aceitado o comentário de Sridhara Swami, então ele não quis nem tocar no assunto com Balabhacharya. Então foi isso que aconteceu. Então quando nós pensamos, né, que o Senhor Mahadeva, né, e está dizendo isso, ou seja, a respeito dos mestres espirituais, ou seja, o que você vai realmente entender, aquilo que o Guru está te dando, né, como eu estava dizendo antes, muitas vezes ele mesmo não entende, é mais ou menos isso. Então, inclusive, teve um passatempo também com Prabhupada Bhaktisiddhanta, o Sarasvati, e ele, em algum momento, ele tá lá, está conversando com um discípulo, e o discípulo pergunta, ele fala assim, e o Prabhupada Bhaktisiddhanta pergunta, por que você fez isso? Por que você está falando isso? É uma coisa assim, não me lembro muito bem do contexto. E o discípulo disse, mas Prabhupada, você pediu, você disse isso, você me deu essa instrução, você me disse isso. Aí ele falou, as Prabhupada, eu? E aí, Cesar Maharaj, aí ele cita esse verso, né? Aham vet mishuko vet vyaso vet nara vet. Ou seja, ele fala, então, aí ele fala, por quê? Para mostrar que as coisas passam pelo guru, mesmo sem ele saber, mesmo sem ele ter esse domínio das coisas que estão acontecendo, que estão passando por ele está entregando ao discípulo. Isso que ele queria dizer. Nesse momento, Cesar Maharaj fala assim, aí Prabhupada Bhaktisiddhanta ele fala, e Cesar Maharaj sabe tudo. Aí ele completa o verso. Assim, Sridhara Maharaj sabe tudo. Porque realmente ele captou esse ponto, né, que o Guru realmente, pode ser que o Guru não saiba, pode ser que o Guru realmente desconheça aquilo que ele esteja entregando para você, porque o Guru, ele é o veículo, né? E ele está removendo as misérias e aflições do devoto. Esse é o ponto, o Guru, esse aspecto de alívio, quando você pensa na figura do Guru, você pensa numa figura de alívio, uma figura que vai realmente aliviar, como essa nuvem de misericórdia que vem para acabar com esse incêndio do mundo material, porque o mundo material está queimando, e nós precisamos de ajuda. Então, o que nós mais precisamos é de uma nuvem. Dizem que quando você está, os bombeiros estão tentando apagar um incêndio na floresta, né? É uma coisa assim difícil. Imagina, você vai lá na floresta amazônica, agora que queimou, né? Esse ano passado, sei lá, queimou, e dizem que as chamas eram imensas, assim, imagina o tamanho das árvores ali, né? A chama e os bombeiros olhavam assim, o que eles mais queriam era que viesse uma nuvem de chuva, imagina. Eles estavam tentando lá com a mangueirinha, sei lá, com um helicóptero jogando água, mas se vier uma chuva, acaba o incêndio. Então, esse é o ponto. Nós estamos sofrendo nesse mundo material, nós estamos com muitas dificuldades. Entretanto, quando a misericórdia, se a misericórdia vem, se essa nuvem vem, nós temos essa misericórdia do Guru, Brahmanda Brahmite Kona Bhagavandva, Guru Krishna Parashadepoi Bhaktilata Vidya. Guru Krishna Parashadepoi Bhaktilata Vidya. Se nós recebemos a misericórdia do Guru, a misericórdia de Krishna, nós podemos acabar com esse sofrimento, né? Então, por isso, o Guru, para a gente, representa esse aspecto muito importante, esse aspecto de alívio desse sofrimento, né? Então, por isso,
Esse Mahadeva está aí explicando para Devi que muitos mestres espirituais eles só querem riqueza, só querem dinheiro, querem explorar os seus discípulos. E esse não é o ponto. Na verdade, o mestre espiritual ele tem que servir, ele tem que ser uma unidade de alívio. Ele tem que aliviar ao sofrimento, às misérias, às aflições dos seus discípulos. Então, nossos gurus, nossos mestres espirituais atuais, eles seguem mais essa linha do Bhakti ser inerente. Ou seja, porque isso foi algo que trazido por Srila Bhaktivinoda Thakur, né? O Srila Bhaktivinoda Thakur ele traz esse conceito do Bhakti inerente. E claro, a gente entende que é uma inerência teológica, ou seja, uma inerência, não é uma inerência física. Ou seja, não é que nós já temos o Bhakti no nosso coração, e se por você ter Bhakti no seu coração, já acabou tudo, você não tem que fazer nada, você já devolve. Não, não é isso. O Bhakti está como um prospecto inerente de, como se fala, como eles dão esse exemplo, como o mar, né? Ou seja, quando você tem a água do mar, a inerência, o sal está ali. Ou seja, o sal é inerente à água ao mar, né? A água do mar ali. Então, mais ou menos essa é a inerência teleológica que eles dizem. E por quê? Porque Bhaktivinoda Thakur ele era dessa ideia. Bhaktivinoda Thakur, Sr. Maharaj Prabhupada, Prabhupada Bhaktisiddhanta, e todos os nossos acharyas, eles são mais esse ponto de vista. Ou seja, eles seguem essa corrente do Bhakti inerente. Agora, claro, em alguns momentos, o Bhaktivinoda Thakur diz que o Bhakti ele é nutrido, ou seja, ele tem que ser nutrido, e é verdade. Ou seja, se você não nutre o Bhakti, como você vai... o que você vai esperar? Então, ele deu exemplo, não lembro, acho que foi no Javadharma, não sei, que como uma criança, né, como uma criança que tem a possibilidade de caminhar, só que não caminha, porque se ela não for estimulada. Ou seja, então o potencial já está ali. O potencial já está ali. Então, por exemplo, também Bhaktivinoda Thakur ele explicou, né, citando Srila Vishwanath Chandra Thakur, o que ele explica? Ele explica que se você vai, por exemplo, se você vai cavar um poço para buscar água, né, para obter água, a causa é a água, e não o ato de escavar o poço. A água já está ali. Então, então os nossos acharyas, todos os acharyas aí da nossa linha, da linha Gaudiya Vaishnava, né, assim, o parivar de Bhaktivinoda Thakur, parivar de Bhaktivinoda Thakur. Existem outros parivaras, e aí podem ser que tenham alguma ideia diferente. Mas quem segue o Bhaktivinoda Parivar, os nossos acharyas atuais, eles vão ter essa ideia, que o Bhakti ele é inerente, ou seja, porque, por exemplo, em alguns momentos se pensou, teve um pensamento, que o Bhakti ele tem que ser, você obtém pela associação que você está. Isso é verdade, né, até certo ponto. Mas, por exemplo, se uma pessoa tem um Staibhava já ali por exemplo, de Madhura Rasa, né, por exemplo, se ele já está nisso, ou seja, se ele já vem com isso, ainda que o Guru que o Guru esteja em Shakyarasa, ele não vai mudar o seu Staibhava assim, simplesmente porque ele está na presença de um Guru que é de Shakyarasa, ou seja, o Guru vai nutrir esse aspecto dele de Madhura Rasa. Esse é o ponto, né? Claro, a gente tem algumas exceções, sim, mas, por exemplo, foi uma exceção assim, essa exceção de Shamananda, né, de Shamananda, que antes ele era conhecido como Duke Krishnadas, que e o guru dele, né, Hridaya Chaitanya,
ele estava em Chacarás, E só que quando ele viu, imagina, Duque Krishnadas, ele viu Duque Krishnadas servia tanto, de uma forma assim, muito intensa ao seu guru, assim, com tanta, ele trazia água, né, para adoração da deidade, uma coisa assim. Né? E ele não e ele estava assim sempre com o ombro machucado, na cabeça machucada, cabeça machucada. E ele não reclamava nada. Quando ele percebeu isso, ele falou, não, vai para Vrindavan. Por quê? Porque em Vrindavana assim, é um departamento onde não existe possibilidade de reclamações. Então, o Guru mandou ele para Vrindavan. E ali ele se associou com Diva Goswami. E aí Diva Goswami começou a instruir ele e tudo, até que ele encontra, foi ele que ele acaba encontrando, ele estava varrendo, né, chamando Duque Krishnadas, ele tá varrendo, né, um local ali perto de Jamuna, ali, e ali ele encontrou uma tornozeleira. E essa tornozeleira nada mais é do que era de Radharani, essa tornozeleira. Quando ele encontrou, ele viu que era uma joia muito preciosa, uma coisa muito valiosa. Então ele pergunta, né? Ele pergunta, ou seja, Lalita, né? Diz que Lalita dele chega, Lalita Shak vem, e fala, ei, essa tornozeleira que você achou, essa é da minha senhora, essa tornozeleira. Ela tem dono, essa tornozeleira. E ele fala assim, mas como? Ela fala, me devolve, aquela Lalita é assim, né? Me devolve isso. E ele fala, não vou devolver, porque como eu vou saber que é dela mesmo, né? Assim como, né? Mas aí depois Shrimati Radharani, né, se manifesta e essa tornozeleira, ela acaba e colocam ela, ele devolve a tornozeleira e ela coloca como marca a testa dele, assim, uma coisa assim, com a tílaca. E aí nesse momento quando ele chega para novamente ter instruções com o Diva Goswami, quando o Diva Goswami vê isso, ele falou, nossa, agora você mudou o Stai Baba dele, mudou o Bhakti dele, que era de Chakarasa, ele mudou para Madhurarasa. Isso aconteceu, mas um fato assim como... Então nós acreditamos mais que nisso, que você já tem a sua... o seu Bhakti, o Bhakti inerente, ele já está na alma, ou seja, já está na alma mesmo, já está lá. A alma não é um pano branco, uma coisa que você pode, sei lá, que você tem que toda hora colocar algo na alma. Na alma ela já tem essa capacidade de praticar o Bhakti, né? A alma tem isso. Entretanto, a alma, ela... ou seja, ela precisa ser nutrida, esse é o ponto, né? E a gente acredita também que nós já estamos assim com um certo uma atração assim como mais inerente em relação ao nosso humor assim dentro da raça. Isso também a gente acredita isso. Mas claro, hoje na nossa fase, a gente tem que lutar com os nossos anarcas, não ficar se preocupando muito com isso, né? Se eu estou imadura, se eu estou em chácara. Na verdade, sim, você pode ter uma atração mais por chácara, uma atração mais por madura, ou pelos dois, não tem problema. Só que a gente entende que a gente tem muitos anarcas, muitas dificuldades ainda, que a gente precisa trabalhar isso, né? Então, os nossos acharyas, assim, os atuais, assim, e até os predecessores, eles acreditam que o Bhakti é inerente, ou seja, ele é inerente. Você já, o amor puro já está estabelecido no seu coração. Ele já está estabelecido, Nitya Siddha Krishna Prema Sada Kabunai. Já está estabelecido ali. E você só tem que despertar isso. Então o sadhana, ele só faz o quê? O sadhana ele só faz despertar o seu amor por Deus. Mas ele já está aí, como o Dasya Prema já existe aí, e você vai se servir em alguma raça desse sentido, mas você já está. É só uma questão de despertar isso. Não tem... não existe nada... assim, os argumentos que provam o contrário
são meio substanciais, essa é a verdade. E os nossos acharyas, eles disseram isso, então a gente acredita nisso, a gente acredita que diz Prabhupada Bhaktisiddhanta, que diz Bhaktivinoda Thakur, a gente está fechado com eles, né? E imagina, o Bhaktivinoda Thakur, ele estudou muito ensinamentos de Jiva Goswami, de Rupa Goswami, ele tem muita ele trouxe ele tem uma bagagem assim escritural muito forte para poder estar dizendo isso. Então a gente acredita sim que o Bhakti ele é inerente e tem que ser nutrido, claro, ele tem que ser nutrido. Isso foi o que nossos acharyas dizem, né? Então, por que Raghunadas Goswami é considerado o nosso Prayodhanacharya? Bom, porque na realidade ele escreveu livros, né, sobre isso. Ou seja, ele deu essa contribuição. Claro que a gente pensa assim, quando você pensa Rupa Goswami, Sanatana Goswami, eles estão, imagina, a contribuição deles, né? A gente já falou, né? Sanatana Goswami ele contribuiu mais com livros de Abhideya, perdão, de Sambandha, ou seja, ele deu mais os conceitos de Sambandha, que são conceitos básicos. Agora não quer dizer que Sanatana Goswami seja sei lá, que ele não esteja, que ele não esteja se conectado com o nosso Prayodhana. Claro, o Sanatana Goswami é como ele é uma Manjari, ou seja, ele é como, né, Labanga Manjari, né? Ou seja, ele está aí como ele tem tudo, ele tem todo esse. Imagina, as manjaris são as mais elevadas. Raghunath Das Goswami, né, que é Rati Manjari, Rati Manjari, eles estão assim no mesmo grupo, ou seja, estão no mesmo humor, a gente pode dizer, no mesmo nível. Só que por que Raghunath Das Goswami entregou, ele é considerado nosso Prayodhanacharya, ou seja, porque ele foi mais. Imagina, quando ele foi para. A gente já até contou a história dele, né? Que ele era muito rico, enfim. Quando ele se desvinculou da família e foi para Jagannath Puri, ele demonstrou ele tinha um passatempo muito incrível de renúncia, né? De renúncia. No início ele aceitava, né, o dinheiro da família ainda, ele fazia festivais, e quando o Mahaprabhu não gostava muito disso. Até que, por si mesmo, ele chegou à conclusão que não deveria fazer mais isso. Não deveria aceitar mais dinheiro da família. E depois ele começou a mendigar lá na porta do templo de Jagannatha, né? E Mahaprabhu também não estava gostando muito disso, mas Raghunath Das Goswami, o que ele diz? Ele acaba também percebendo que ele tinha uma mentalidade que ficar pedindo doações não era tão bom. E quando ele desiste disso, Chaitanya Mahaprabhu ficou muito feliz. Ele falou, não, claro, se você fica aí pedindo doações, pede doação para um, pede doação para outro. Isso é como uma mentalidade de prostituta. Assim, ele está, Mahaprabhu, né, falando assim, é muito bom que ele tenha tomado essa decisão. Até que quando ele vai e decide só comer esse arroz que era rejeitado, foi um arroz que jogavam fora, que nem as vacas comiam, porque o arroz estava lá como apodrecendo, e ele lavava esse arroz, né, comia o cerne do arroz, botava um pouquinho de sal e comia. Aí Mahaprabhu ficou muito feliz com isso. Então ele demonstrou uma extrema renúncia. Então é uma coisa muito interessante isso, porque ele foi colocado aos cuidados de Swarupa Damodara. E Swarupa Damodara, ela quem é a Swarupa Damodara, gente? Uhum. É Lalita, imagina, é a chefe do grupo aí desse lado aí, do lado de Radharani, porque Lalita ela é extremamente devotada a Radharani, no sentido que é Radharani roxa, assim, uma coisa assim. Lalita não tem conversa, não. Quando ela não tem dúvida de ser parcial por Shrimati Radharani. Então ela exibe uma parcialidade assim muito grande, né, por Shrimati Radharani. Isso é Lalita Shakti. E então é como quando no Gaura Lila, Lalita Shakti ela vem como Swarupa Damodara.
E Swarupa Damodara que ficou incumbido de destruir a Raghunath Das Goswami. Então imagina que ele ficou o tempo todo com Mahaprabhu, e inclusive quando a gente vê que Raghunath Das Goswami ele vai para Vrindavan, quando ele vai para Vrindavan, quando Mahaprabhu decide, quando ele manifesta o passatempo de desaparecer desse mundo material, quando Swarupa Damodara, quando o Raghunath Das Goswami ele vai para Vrindavan, e ele já queria até cometer um suicídio Vaishnava em Vrindavan, a gente estava disposto a isso, não aguentava mais. Ele falava, olha, quando eu vejo eu vejo Govardhana, eu vejo sei lá, como um tigre, né? Um Govardhana é um tigre. Ele estava assim como, porque o Mahaprabhu já não está mais presente, né? O Radhakunda, para mim, é como uma serpente venenosa, eu não lembro muito bem o que ele fala, mas, ou seja, o sentimento dele era que realmente eu não queria mais o mundo, porque Mahaprabhu tinha partido, ele não aguentava mais ele não poderia sobreviver com essa separação, esse foi o ponto. Mas quando ele conseguiu perceber Mahaprabhu em Rupa Goswami, Sanatana Goswami, então ele mudou a ideia. E daí, quando ele vai ao Radhakunda e começa a escrever esses livros aí, que ele escreveu, assim, sobre Madhura Rasa, assim, de uma maneira assim, muito, muito específica, né? Então, quando a gente entende que Raghunath Das Goswami ele ficou com o Chaitanya Mahaprabhu e na realidade, veja bem, ele estava com Raghunath Das Goswami, Mahaprabhu ele ficou em companhia de Ramananda Roy e Swarupa Damodara, assim como 24 horas, era uma coisa assim. Era Ramananda Roy e Swarupa Damodara. Quando ele esteve no Gambhira, quando ele começou a manifestar esses passatempos de loucura transcendental, assim, 12 anos, assim, retirado, Ramananda Roy e Swarupa Damodara cuidavam dele, assim, de uma maneira muito incrível. Então, à noite, tudo que acontecia ali, tinha uns momentos ali que estava só Swarupa Damodara ali, Swarupa Damodara e Ramananda Roy. Então, tudo que acontecia ali, eles contavam, o Swarupa Damodara contava isso, ele relatava isso para Raghunath Das Goswami. E de dia ali estava Raghunath Das Goswami, ou seja, Raghunath Das Goswami estava assim, nesse momento de muita intimidade de Mahaprabhu, ou seja, Mahaprabhu com esse sentimento de separação de Radharani. Porque Krishna, ou seja, Krishna buscando Srimati Radharani, isso e esse bhava de Mahaprabhu, ou seja, quando esse sentimento que Radha sente, essa separação, esse Vipralamba foi, e Mahaprabhu representa isso, né, de certa maneira, a gente entende o quê? Que por exemplo, quando Madhavendra Puripada, ele estava lá no final da vida, né, ou seja, ele estava lamentando, né, chorando, né, ele dizia esse sentimento de lamentação de Madhavendra Puripada, ou seja, se diz que Madhavendra Puripada ele entendia, ele foi a terceira pessoa que entendia a separação, o sentimento de separação de Radharani por Krishna, ou seja, esse sentimento que Radharani sente por Krishna era só Madhavendra Puripada que entendia. E claro, Radharani e Chaitanya Mahaprabhu. Radharani, claro. Radharani, Chaitanya Mahaprabhu e Madhavendra Puripada. Ninguém mais consegue entender isso, imagina. São coisas assim muito confidenciais. Que Raghunath Das Goswami pôde estar presente, vivenciando isso. Então, por isso, ele é considerado Prayodhanacharya, porque ele ficou o tempo todo com Swarupa Damodara e Ramananda Roy. Imagina, e ele até em algum momento antes disso acontecer assim, de forma muito intensa, porque o Gaura Lila ele vai se intensificando aí no final, né, o Antya Lila, assim, Mahaprabhu como já perdendo o controle de tudo, não consegue mais ter uma vida normal, assim, suas funções, ou seja, o corpo se alonga, tem hora que se encurta, esses êxtases que ele tem, são coisas assim muito complicadas de se lidarem externamente, né? Assim, Mahaprabhu tá. Até que e antes disso acontecer, Raghunath Das Goswami ele queria instruções diretas de Chaitanya Mahaprabhu, né? E Mahaprabhu fala, não, tudo que você tem que aprender é de Swarupa Damodara.
É tudo. O Mahaprabhu queria que ele aprendesse esse aspecto íntimo com o Swarupa Damodara. Isso é o Prayojana Tattva, o Prayojana Tattva. Por isso o Prayojana Tattva. Esse tattva da meta última. Então o Mahaprabhu queria que ele aprendesse de Raghunath Das Goswami. O Raghunath Das Goswami queria que aprendesse de Swarupa Damodara, que é Lalita. Mas antes disso, Raghunath Das Goswami insistiu muito e que Mahaprabhu lhe desse instruções. Mas, na verdade, Mahaprabhu estava sendo auxiliado por Lalita, Swarupa Damodara, e Ramananda Roy, Lalita Vishaka. Nesse momento assim, de tanta de crise existencial, divina, uma coisa assim, e eram as duas chakras principais que ajudavam, auxiliavam Mahaprabhu, que é Krishna buscando Radha, imagina. Então, nesse momento, é o momento onde Raghunath Das Goswami ele insiste com o Mahaprabhu, então tá, vou te dar instruções. A instrução que ele deu foi uma instrução completamente para renúncia. E, assim, ou seja, primeiro, porque ele fala, né? Aí foi quando ele cita esse verso, né? Trinapi Sunicena Taruapi Sahishuna Manena Manadina Kirtanya Sadahari. E ele cita esse verso. Ou seja, ele fala isso, que tem que ser mais humilde, né? Muito humildade extrema, tolerância extrema, respeitar todo mundo, não pedir respeito para si. Isso é o que Mahaprabhu está como ensinando o ensinamento de Mahaprabhu para Raghunath Das Goswami, e depois esse ensinamento assim, da renúncia. Ele fala, não fique envolvido em fofocas, né? Não se preocupe em comer alimentos muito saborosos, não se vista de uma maneira muito opulenta. Foi instruções assim, mas de renúncia para Raghunath Das Goswami. Assim. Mas isso foi o início, ou seja, porque na realidade Mahaprabhu ele queria, claro, por que Raghunath Das Goswami é nosso Prajnacharya? Porque Mahaprabhu quis, assim, essa é a verdade. Mahaprabhu ele estava dando, por que não foi Haridas Thakur? Por que não foi Rupa Goswami ou Sanatana Goswami? A gente, Haridas Thakur tudo bem, a gente pode falar que ele é Brahma, enfim, a encarnação de Brahma, de Pralada, então não tem muito a ver com esse Madhura Rasa, aí tudo bem. Mas, quando pensamos em Rupa Goswami e Sanatana Goswami, poderiam ser eles. Poderiam, se você pensa, poderia, mas foi Raghunath Das Goswami que o Mahaprabhu quis que ele ficasse ali, aos cuidados de Swarupa Damodara. Mahaprabhu quis que ele estivesse aí tendo instruções de Swarupa Damodara e também tendo uma associação de Ramananda Roy, e estivesse perto dele nesse momento assim, de tanta intensidade amorosa, espiritual que o Mahaprabhu tinha, por esse objetivo máximo, que é o Madhura Rasa. Então, por isso, Raghunath Das Goswami foi considerado o nosso Prajnacharya. Então tá, então quando você recebe a misericórdia do Guru, você recebe a misericórdia. Então, qual é o momento isso? Que momento é esse? Né? O momento que você tem o seu Sadakadeha. É o momento que você obtém o seu Sadakadeha, é o momento da misericórdia do Guru. Porque antes você está praticando, você pode estar praticando, pode estar escutando o Harikatha, pode estar cantando Mahamantra Hare Krishna, tudo bem. Só que ainda você não recebeu a misericórdia, porque a misericórdia vem com o Mahamantra, né? Ou seja, cantado pelo Guru, né? Quando você escuta o Mahamantra cantado pelo Guru, e também quando você recebe os Dikshas mantras. E, na verdade, é nesse momento aí do contato com o Guru que você vai receber a misericórdia. Só que a misericórdia, é claro, quando você recebe isso, e você entende que existe uma escalada, né, aí, né, no plano espiritual. Você vai passar a dor Shraddha, Tato Sarusanga, Tato Bhajana Kriya, Tato Narta Nirvitsyat, Tato Nishtarutis, Tataha. Você você tem fé, depois você tem adesão ao processo, porque você se associou com o sábio, você começa a cantar, os anartas são eliminados, você chega em Nishta, depois você já tem um certo gosto, um ruchi, e assim é a vida espiritual
que vai se desenvolvendo. Essa ideia básica, né? Agora, o que nós pensamos? O que nós pensamos é que se você pensa que o Bhakti é Nirguna, mas será que é desde o início? Será que você tá em Nirguna? Não, não é bem assim. O Bhakti é Nirguna, mas não é que você esteja em Nirguna. Então, por exemplo, Kapila Deva, quando ele vai instruir Devahuti, que é sua mãe, Kapila Deva, ele vai mostrar a influência do Bhakti em Rajaguna, a influência do Bhakti, ou seja, ele explica que você pode praticar o Bhakti em Rajaguna, mas não quer dizer que o Bhakti esteja influenciado por Rajaguna. Você está praticando em Rajaguna. Ou seja, o Bhakti não é Rajaguna, o Bhakti não é também Sattva-guna. E claro, você pode, quando você está na plataforma de Sattva, e isso é o melhor, ou seja, é a melhor meio, a melhor maneira de você praticar é quando você é influenciado pela bondade mesmo, isso é verdade. Só que quando você pratica o Bhakti, estando em Sattva-guna, né, e isso é muito bom, ou seja, isso é uma coisa que vai... imagina, a gente viu isso no Javadharma, né, quando eles se aproximam, né, eles se aproximam dos babajis lá que estão praticando, e tem o Vaishnava, né? Vaishnava, que é o Vaishnava Sannyasi, ou seja, que ele se tornou até depois. Na verdade, ele já era um impersonalista. A gente viu assim como. A gente viu o quê? Pessoas que se aproximavam, que tinham uma forte influência de Gyana, que eram Gyanis e Jignassus. Ou seja, pessoas assim, eram pessoas que já estavam nisso, né? eram brahmanas, ou seguiam o caminho do impersonalismo, mas eles estavam sendo influenciados por Sattva-guna. E quando eles se aproximam do Bhakti, rapidamente eles conseguem uma elevação assim, incrível. E você pergunta por quê? É pela influência de Sattva. Então, o Sattva-guna é uma coisa assim, muito incrível quando você tem. Só que o Bhakti é independente, o Bhakti é Nirguna. Então não é Nirguna que vai influenciar o Bhakti. Inclusive, na Batalha de Kurukshetra, quando termina a Batalha de Kurukshetra e chega um Brahmana chega e ele fala com Krishna, assim: Krishna, você foi a causa de tanta destruição, tanta morte. Agora existem tantas viúvas, tantos órfãos. Você podia ter evitado tudo isso, eu vou te amaldiçoar. Ele chega com esse papo e Krishna, ele fala: olha, você pode ter obtido muitas austeridades, né, praticando as suas práticas geraram muita em Sattva-guna, ele fala. Você praticou muito em Sattva-guna e você conseguiu assim algum poder, mas só que eu sou Nirguna, então essa maldição não vai colar em mim, não tem jeito. Você pode mandar essa maldição, isso não vai dar certo comigo. Ele fala desse jeito, né, para ele. Então a gente entende o quê? A gente entende que Sattva-guna, ela pode influenciar, e é bom, ou seja, isso é bom, mas não que seja isso determinante. Então, quando você pratica o Bhakti, entende que o Bhakti ele é Nirguna, apesar que nós não estamos nessa plataforma. Então é mais ou menos isso. Você pode ser influenciado, sim, pode. Você pode ser bem influenciado por Sattva-guna, claro que pode. Mas nem sempre é assim. E quando isso acontece, sim, você consegue realmente ir adiante mais rapidamente em Sattva-guna. Mas não que isso, ou seja, vai ser um momento, claro, vai ser um momento onde a Swarupa Shakti ela começa mais
te influenciar de uma forma mais poderosa. Aí sim, aí Nirguna vai se manifestar na nossa vida. Por quê? Porque é a misericórdia do Guru que faz que a Swarupa Shakti possa influenciar a nossa vida, possa influenciar você, ou seja, é a misericórdia do Guru mesmo. Se não tem o Guru, se não tem a misericórdia do Guru, você não consegue ser influenciado por Nirguna. Não tem como. A Swarupa Shakti é por Nirguna, ou seja, ela não tem nenhuma conexão com o quê? Com Rajaguna, Tamaguna, nem Sataguna. Não tem. Quando a gente, nós somos ativados, quando se ativa a Swarupa Shakti de Krishna, então aí você começa a realmente atuar mais no plano de Nirguna. Então essa misericórdia acontece em algum momento, sim, acontece em algum momento. É de forma mais potente, mas a gente entende que está acontecendo desde o início também. Só que, porque o Bhakti é Nirguna, então se o Bhakti e se Swarupa Shakti é o que vai influenciar você, ou seja, desde o início, só que chega um momento que essa influência é muito maior. Então, se a influência é muito maior, essa é a misericórdia do Guru. Porque o Guru, através da Swarupa Shakti, você vai ser influenciado por Nirguna. Né? Já a Sattva-guna, ela pode acontecer, isso é muito bom, você já influencia a Sattva-guna, como eu falei. Entretanto, não necessariamente você precisa disso. Você não precisa estar em Sattva-guna para desenvolver esse aspecto do Nirguna. Isso vem de uma influência da Swarupa Shakti de Krishna. Dinossauros. Realmente, será que existiram dinossauros? Uma coisa assim que muitas pessoas acreditam que não. Ou seja, alguns especialistas, inclusive, né? Porque existe essa teoria dos dinossauros, enfim, e que eles foram extintos, né? E depois se começa o ser humano, né? Então mas eu acho que a ciência fala assim mesmo, se eu não me engano. Mas é uma coisa que a gente sabe que é furado isso, porque quando a gente olha lá, né, Brahma, né, porque os Kumaras eles receberam eles eram brahmacharis, né, os filhos de Brahma, e eles receberam a instrução de Brahma de povoar a terra, né? E só que Narada Muni está lá e Narada Muni prega Brahmacharya para eles. Aí, e eles não, por 2 vezes, alguma coisa assim, eles não conseguem cumprir a instrução de Narada Muni, de Brahma, né? De Brahma. E aí até que Brahma ele cria ele mesmo ele decide, né, povoar a terra, né, ele acaba como manifestando as entidades vivas, de certa maneira, aí, tá? O Senhor Brahma, né, ou seja, manifestando os progenitores, né, da humanidade. É mais ou menos isso, né? E isso, então, a gente vê que os homens, eles vêm desde o início, e não existe uma coisa que vem de dinossauro antes, e eles são, de repente eles são extintos, porque teve uma era glacial, né? E isso é uma coisa que, inclusive, eu já escutei falar que alguns achados arqueológicos que encontram pegadas dos supostos dinossauros com homens, assim, ou seja, fósseis, coisa assim. Então a gente não acredita muito nessa história de dinossauros. A gente acredita que existiam animais que eram gigantes. Isso é de outras eras. Por exemplo, quando a gente pega em Dwapara Yuga, Krishna, se diz que Krishna tinha mais ou menos 5 metros. 5 metros, né? Era mais ou menos assim, Dwapara Yuga. E em Kali Yuga as pessoas vão diminuindo de tamanho. Isso é como... Então, se Krishna tinha 5 metros, imagina um elefante, quanto que tinha. Né?
Então talvez daí que seja o tal do mamute, sei lá, esses. Imagina a galinha, né? A galinha, né? Sei lá, a galinha devia ser gigante, a galinha, né? Então talvez esses achados, né, que eles encontraram aí, e essa foi de outras eras, ou seja, e talvez seja de Dwapara Yuga. Imagino que seja do Apara Yuga, né? Porque está mais perto, ou seja, se pensar em Satyuga, pode até ser, mas eu imagino que seja do Apara Yuga. Nunca vi nada escrito, porque não tem, né? Não tem, você não vai achar nenhuma escritura que vai falar isso. Mas eu imagino assim que como os animais eram muito maiores, imagina um pássaro, né, que devia ser, sei lá, uma águia, uma coisa assim, que eles eram gigantes, né, porque tudo era maior. Então, nesse sentido, quando eles encontraram esses achados arqueológicos, isso remota a uma era anterior, claro, que foi ou do Apara Yuga ou Tetra Yuga. Eu acredito que está por aí, ou um intermediário disso, porque não. Claro, em Kali Yuga não foi, em Kali Yuga, porque em Kali Yuga tudo já começou a diminuir, né? Diminui a inteligência, diminui tudo em Kali Yuga, né? Até a previsão mesmo de Kali Yuga é que as pessoas vão diminuir de tamanho, né? Vão diminuir tanto de tamanho que vai chegar uma hora que vai ser todo mundo meio que anão, assim, em Kali Yuga, né? Um pequenininho mesmo, pequenininho. Então eu acredito sim, acredito que seja do Apra Yuga, por essas referências que nós temos da altura das pessoas, né? Então, se o Cristo tinha 5 metros, sei lá, a Brima tinha, sei lá, 6, 7 metros, uma coisa assim, os animais deveriam ter um tamanho maior. Ou Treta Yuga, dependendo sei lá, do dinossauro aí que você queira é, se referir. Então, eu acho que é isso, é Treta Yuga, Dwapara Yuga. Assim, Dwapara Yuga, Tetra Yuga, uma coisa assim. Acho que por aí vão se encaixar esses animais aí que eles acham que são dinossauros, toda essa montagem aí. Isso vem dessas eras. São animais assim, né, que viveram em outras eras, que eram grandes, e aí depois eles encontraram esses, esses achados arqueológicos. Né? Já. Então a gente vai aqui com um passo lá. Bhakti Buddha chama. Bom, se alguém atravessa a existência simplesmente trabalhando, relaxando e desfrutando do seu tempo, para então envelhecer e morrer sem fazer nenhum esforço para servir o Senhor, tal vida é tão inútil quanto cometer suicídio. E é verdade. Ou seja, a vida humana ela é para realmente dar uma solução definitiva à nossa existência. Nriderhan Adiansu Labansu Durlabam Plaban Kalpansu Guru Karnadaram Maya Nukulena Nabasu Atiritam Pumam Bambam Vilia Natare Atma Sanaha. Ou seja, o verso ele diz o que? Ele diz que o corpo humano ele é muito raro de você conseguir, muito difícil você conseguir um corpo humano. Você consegue naturalmente o corpo humano, mesmo que seja tão raro, e que ele é como um navio para você cruzar a existência material. E o guru, ele é como o capitão do navio, e os ventos favoráveis são os Vedas, né? As escrituras são os ventos favoráveis. Então nós temos muita ajuda nesse sentido. E se a gente não utiliza isso de uma maneira correta, se você não busca para a sua... você não faz o esforço de alcançar a perfeição, é como se você estivesse cometendo o suicídio. Então é como você tiver. Então você tem dois tipos de suicídio. O suicídio que é esse suicídio que você vai e você tira a sua vida mesmo, sei lá, uma coisa assim. E outro tipo de suicídio que você nem percebe. Ou seja, você não percebe que você está perdendo a sua capacidade humana, ou seja, você está perdendo a forma humana de vida, perdendo essa oportunidade de atuar num plano realmente inspirador, ou seja, onde você possa praticar a vida espiritual e com uma inspiração divina.
Então, isso é vida humana, né? Isso é vida humana. Ou seja, você vai obter inspiração para servir a Cristo, inspiração para cantar o santo nome, inspiração para realmente se conectar com esse aspecto superior da existência, que é Cristo. Então, por quê? Porque nós somos partes e parcelas de Cristo, né? Nós precisamos também atuar de acordo com o desejo de Cristo, que Cristo quer realmente que você descubra, ou seja, que você realmente entenda a sua verdadeira posição, a sua verdadeira natureza. Esse é o desejo de Cristo. Cristo, ele quer isso. Não é que realmente você não tem outra saída. A única saída é se render a Cristo. Por quê? Porque esse mundo material realmente não tem solução. Um mundo material que a felicidade ela não consegue ser estabelecida. Imagina, você pensa o quê? Que existe uma felicidade quando não existe sofrimento. Você está com dor de cabeça, você toma um remédio, parou a dor de cabeça, aí você se sente bem. Imagina. Então você tem, por exemplo, você agora não tinha filho, você tem um filho, e você se sente bem, você está feliz nisso. Então a felicidade está em coisas que são muito momentâneas e numa ausência do sofrimento também. Quando você deixa de sofrer, a felicidade ela se estabelece, mas não é uma felicidade real. Então o que ele está explicando aqui é que na vida humana você precisa um propósito, um objetivo. Ou seja, e isso Savam Puncham Paradharmo. Isso é o que o Bhagavatam explica. Savam Puncham Paradharmo. Você precisa, o nosso dever é praticar o Paradharma, esse Dharma supremo. Se a gente não pratica isso, a gente não está realmente seguindo as instruções de Krishna, ou seja, o que Krishna quer. Então, por isso, aqui, Gurudev está explicando que realmente a gente tem que estar muito inspirado por cantar o santo nome, porque esse é o processo. Harenama, 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 Aiva, Kevalam, Kalunastieva, Nastieva, Nastieva, Gatiamyaka. Então não existe outra maneira em Kali Yuga a não ser cantar o santo nome. Imagina, o verso está falando. E você precisa entender que não tem outra alternativa mesmo. Imagina se você karma, guiana, ashtanga, tudo, né? Nada disso vai nos dar a conexão com Cristo. Não, porque a gente precisa inspiração para cantar o Mahamantra Hare Krishna e servir a Krishna. Isso é o mais importante. Você vai cantar para servir e você serve para continuar cantando. Então, na realidade, essa conexão que a gente tem com o serviço, com o Mahamantra, isso deveria ser a inspiração da nossa vida. 1906, a Bíblia dos Vaishnavas. 1906, Prabhupada Bhaktisiddhanta palestrava em Kulia, sobre os 3 graus de devotos, né? O Kanishta, Madhyama e o Tama, não é isso? O Kanishta, que é o neófito, o Tama, que é o superlativo, e o Madhyama, que é o devoto intermediário. Tendo se aprofundado nas 2 primeiras categorias, né, com referência aos versos apropriados do Srimad Bhagavatam, né? Então ele citou o shloka correspondente escrevendo um Tama, né? Que se diz, né, essa visão, né, do devoto mais elevado, né? Que ele vê a alma, ou seja, ele vê Krishna em todas as coisas, né? Sarva Bhuteshu, né? Yat Pashet, ou seja, ele está vendo Krishna em todas as coisas. Essa ideia, ou seja, que o Bhagavad Gita fala o mesmo, né? Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gavihashini Shunitya Swapaketa Pandita Samadarshinaha, ou seja, que essa visão equânime, você vê o cão, o elefante, a vaca, o comedor do cão, um brahmana erudito e cortês. Essa é a visão equânime, essa é a visão tama, né? Ou seja, ver Krishna em todas as coisas, né? E você entender que que as entidades vivas elas têm uma relação com Krishna, ou seja, toda entidade viva tem uma relação com Krishna,
e tudo está situado em Cristo. Então essa é uma concepção utama, ou seja, ele não discrimina. Se você está aqui, não importa quem você seja, não importa a posição que você estiver, se você é um animal, não importa, ele vai entender que você ele vai ver somente, ele vai ver sua conexão com Krishna, ele vai ver Krishna no seu coração e vai perceber a sua alma como conectada a Krishna. Essa é a ideia, né, de Uttama. Então, Sri Prabhavaksiddhanta ele continuou, né? O que eu mais devo fazer para explicar esse verso, né? Então, aí ele fala, então, meu Gurudeva, não sei que Gurudeva que é, de quem está falando. Aqui não fala, né? Bom, enfim, vamos ver se a gente consegue descobrir quem é aqui. Eu falo, meu Gurudeva Bom, meu Gurudeva, a manifestação personificada dessa declaração. Ah, tá, ele está falando, perdão, ele está falando de Gorakshora Das Baji Maharaj, né? Meu Gurudeva, a manifestação personificada dessa declaração, porque assim era Gorakshora Das Baji Maharaj, assim, ele não discriminava, né? Ele está presente aqui entre nós em Kulia. Isso é claro, acho que eu já agora estou lembrando desse passatempo. O Prabhupada está falando, né? E tem a assembleia lá, e ele está falando desse aspecto, né? Dessa visão equânime, né? Que Gorakshora Das Baji, um devoto Tama, e está citando a Gorakshora Das Baji Maharaj, né? E qualquer pessoa competente para estudar seu caráter será capaz de compreender o significado de Uttama. Né? Ou seja, se você vê Gorakshora Das Baji Maharaj, você vai ver que ele é o Tama mesmo, não tem como você, né, ir para outro lado, né? Apesar que ele muitas vezes ficava, da maneira que ele se comportava assim, externamente, muitas vezes, parecia algo assim muito estranho, né? Quem via isso, mas no seu íntimo, ele representava um devoto Tama mesmo. Então, nesse momento, impelido pelo Senhor, que habita no coração de todo mundo, o Prabhavaksiddhanta virou e viu seu mestre espiritual entre os ouvintes. Imagina, ele viu ali, ele estava pregando, e tinha muitos ouvintes ali. Um deles era Gorakshora Das Baji Maharaj. E viu seu mestre espiritual. Embora até então ele não tivesse percebido a presença de Gorakshora Das Baji Maharaj entre os presentes, né? Nesse momento, Babaji Maharaj deixou imediatamente a assembleia, não querendo ouvir elogios de si mesmo. E essa é a característica realmente do Tama. Por quê? A característica do Tama Bhakti é que ele não se acha devoto. Ele acha que todo mundo é devoto. Ele acha que Krishna que todo mundo já é devoto, por isso ele não precisa pregar, e que ele mesmo ele não é devoto. Então, quando o Prabhavaksiddhanta começou a elogiar muito a Gorakshora Das Baji Maharaj, né, e ele estava presente, ele estava meio escondidinho assim, e quando ele viu isso, e quando ele percebeu que o Prabhavaksiddhanta já tinha percebido a presença dele, ele foi embora, porque realmente ele não gostava muito disso, ou seja, essa é a característica de um Tama mesmo. A pergunta é se você acha, você pensa que, por exemplo, se é o Tama e ele... Eu acredito que não. Eu acredito, por exemplo, você pensa assim, você está aqui. Aí o Tama olha para você, você é uma gopi, você está Madhurarasa, você é uma gopi, você... Né? Eu acho que não é assim. Eu acho que ele percebe você como Paramatma mesmo. Ele percebe você como uma alma que está em desenvolvimento, né? Buscando aí a... Porque, por exemplo, quando a gente analisa, ele olha um cão, não é verdade? Então, por exemplo, você pode pensar assim, não, um cão, a alma, ela tem, sendo o Bhakti inerente, né, mesmo nos animais, enfim, a alma já tem essa potencialidade de desenvolver o amor por Deus, claro, tem, só que aí a consciência está muito encoberta, né, encoberta demais. Quando nós estamos na forma humana, a consciência está mais expandida.
Mas nem tanto assim de acordo com o grau de consciência de cada um. E se você está praticando, aí você quando encontra, você está cantando, isso está provocando a limpeza. Agora, o Tama Bhakti, ele vai olhar você, eu acho que é mais como uma alma mesmo, assim, como uma alma, é como o básico, Paramatma. Essa é a percepção dele. Porque é uma coisa de igualdade. Porque quando você fala o Tama, você fala que ele vê todos, né, na mesma plataforma. Então ele se chega aqui, chega o vizinho aqui, fala, porque de repente aí, o vizinho que tá aí, ele vai ser de repente uma golpe, sei lá, uma coisa assim. Essa é a sua baba dele, mas tá muito longe disso ainda, né? E ele não vai fazer, ele não faz diferenças, esse é o ponto, né, do Tama. Ele vai ver um aspecto básico, que todo mundo é alma espiritual, todo mundo já tem uma conexão com Krishna, mas não que ele já está enxergando aí né, a, a suarupa da diva, assim, de cada uma. Eu acho que isso não, eu acho que não. Mas, claro, se o devoto já passou a Narta Nivriti, se o devoto, o bhakti dele já está sendo nutrido, e se existe um root, um desejo, assim, ou seja, já despertou um gosto pela prática, um apego. E aí, nesse momento, o Tama Bhakti, ele pode realmente já entender você, ou seja, no sentido de te ajudar no seu processo, né, de evolução. Agora, claro, existem exceções? Existem. Por exemplo, existem gurus que vão te dar, no momento da iniciação, já te dão o seu Siddhadeha. Isso acontece, ou seja, mas isso é um caso à parte, eu acho, né? E esse não é o nosso processo, né? Por exemplo, amanhã chega sei lá, um devoto, o guru fala para você, você é golpe tal, seu nome é tal, seu serviço é tal, já desde o início do seu processo. Imagina, então é uma coisa que pode até te perturbar muito, assim, você está cheio de anarca, cheio de coisa, para que você vai, né, saber disso? Não vai adiantar nada, não adianta nada. Mas eu acho assim que essa visão equânime dele é como Paramatma para todo mundo, assim, ele bota todo mundo no nível de Paramatma, né? E não é que vai já dando ali a sua lupa de cada um. Traje, já. Eu estou dizendo, ele estava explicando a respeito da rendição, que a gente só se aproxima de Cristo através da rendição, né? E aqui a gente falou um pouquinho sobre isso. E ele está dizendo que estaremos profundamente enganjados em seu serviço com o único objetivo de satisfazê-lo, né? Então é essa a ideia. Se você serve a Krishna, você serve com o objetivo de satisfazer o objeto do seu serviço, né? E realmente, só perceber as coisas externas, isso é insignificante. É como se você realmente tivesse perdendo a oportunidade de uma conexão mais profunda. Então, quando ele está explicando o plano de Sharanagata, esse plano da rendição, Cecil Amage ele tá nos levando a um aspecto mais essencial, onde você, como ele mesmo dizia, gostava de dizer, ele era um rompedor de formas, ou seja, assim, você não pode estar muito apegado às formas, né? Se você quer a essência, você tem que deixar o aspecto formal de lado. E também não usar muito se depender só da inteligência, né? Gyana Krishna Bhakti, é o que ele gostava sempre de dizer. E é realmente aí que você vê quando era Ramananda Roy, nas conversas de Ramananda Roy com Chaitanya Mahaprabhu, quando Ramananda Roy ele vai propondo, né, versos, muitas e muitas possibilidades, né, de conexão com o plano superior, né, adesão ao Varnashma, abandonar o Varnashma, enfim, tudo isso. Chega na hora que o Mahaprabhu, na hora que o Mahaprabhu fala, como já, o Mahaprabhu meio desanimado, assim, falando, não, continua, desanimado no sentido assim que desanimando o Ramananda Roy, né? Ou seja, não, assim não, isso é superficial, vai mais adiante, né? Quando era Ramananda Roy
fala de Gyana Shuna Bhakti, ele fala, isso é uma ideia boa, ou seja, você praticar o Bhakti sem influência do Gyana, ou seja, onde o Gyana é deixado de lado. E isso é uma coisa muito boa. Quando nós entendemos que é o próprio Bhakti, porque nessa concepção que o Bhakti vai gerar o Gyana, entendendo que o Bhakti é superior ao Gyana, e isso Vasudeva Bhagavati, Bhakti Yoga Prayojitaha, Janat Yashu Vairag, Jnanachaha. Então, quando a gente entende que a possibilidade do Bhakti ser superior ao Gyana em extremo e gerar o Gyana ainda, então quando nós entendemos isso, quando nós voltamos a nossa atenção para isso, então esse é o plano mais interno, ou seja, onde você deixa o cálculo de lado, isso que ele está dizendo, você deixou o cálculo de lado, deixou o Gyana, deixou essa possibilidade também do karma, ou seja, você não se preocupa em melhorar o seu karma, em melhorar os seus aspectos externos, ou seja, a sua energia externa para você estar nesse mundo material. Então isso é realmente estar mais conectado com a essência de tudo. Então, Samaraj está explicando. É só a rendição mesmo, é só a rendição que vai fazer você realmente aceitar o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável, entender que Krishna vai te proteger. Anukulyasha Shankapaha, Pratikulyasha Varujanam. Ou seja, aceita o que é favorável, rejeita o que é desfavorável. Né? Gopitrit Varanam Tata. Entende que Krishna ele vai te manter. E isso é como o aspecto mais importante da nossa prática, a gente atuar, né, com humildade, atuar com entrega total, Atmaniveda. Então, por exemplo, quando a gente vê o caso de Bali Maharaj, né, que entrega tudo, quando a gente vê realmente esse desejo de satisfazer, imagina que Bali Maharaj ele estava ali, né, praticando os seus yagnas, né, seus sacrifícios, né, e estava no 99, já terminou e já ia para o 100, uma coisa assim. Se ele fizesse esse último sacrifício que ele fizesse, ele poderia acabar com tudo, ou seja, ele ia ser muito poderoso. Ele ia poder se tornar até um semideus, um controlador de tudo, porque ele queria vingar a morte do seu pai, Virochana, não é assim? E nesse momento, Vamanadeva ele chega, e quando Vamanadeva chega e ele pede, sei lá, ali, Bali Maharaj ele vai dar uma doação, ele vai falar, peça o que você quiser, uma coisa assim. E nesse momento do Shankalpa, no momento que ele já ia, ele fez o Shankalpa, ou seja, ele já estava sendo preparado para realmente entregar tudo para Vamanadeva, né? E já pegou lá a grama puxa, né? Colocou já estava lá na água, já fazendo tudo pronto, assim, já estava decidido a entregar tudo em doação, né? Foi quando o Shukracharya falou, cuidado, ele é Vishnu, ele vai tomar tudo de você. Ele é Vishnu, está disfarçado como anão, mas ele vai tomar tudo de você. E nesse momento, é o momento onde Bali Maharaj fica muito feliz. Ele falou assim, nossa, eu vou entregar para Vishnu. Vou entregar tudo para ele, porque ele ia entregar para um Brahma. Né? Ele ia dar doação para um Brahma, mas quando o seu guru, né, Shukracharya, fala, não, ele vai te enganar, ele está disposto a submissão, Atmaniveda, submissão completa, entrega completa. E aí quando a gente atua no plano da entrega completa, a gente fica feliz, ou seja, existe a felicidade. A felicidade ela surge de dentro mesmo, de uma maneira irrevogável da nossa vida. Por quê? Porque você entrega tudo, você que seja feita a vontade de Cristo. Né? Então essa é a ideia, né, da rendição.